Hoje eu vou comentar sobre um clássico, que é A Era da Inocência, da escritora norte-americana Edith Orphan. Não sei se a pronúncia é assim. Mas A Era da Inocência também é conhecido como a Época da Inocência. E ele foi filmado há alguns anos atrás pelo Martin Scorsese, num filme com a Michelle Pfeiffer e a Winona Ryder, se eu não me engano. Esse livro, ele nos conta sobre a bolha que tinha a bolha elitista de Nova York nos anos de 1870, na visão de um jovem advogado chamado Archer. Essa bolha ela era composta de poucas famílias, todas muito endinheiradas, que tinham suas próprias regras. Mas tudo começa a virar meio que de cabeça para baixo, assim, na vida desse cara, quando logo no início, assim, do livro, que tem uma ópera, e aonde tá a namorada dele, a May, ele vê uma prima dela, que tinha se recém-separado de um conde polonês, que é a condessa Ellen Olenska. E essa mulher, ela é muito diferente de todas as outras da sociedade ali de convive. E num primeiro momento é como se ela assustasse ele, porque ela é bonita, ela é independente, ela vai contra aquilo que machuca, né, porque ela foi contra um casamento que estava machucando, e ela não liga muito para a opinião daquela elite nova-iorquina. E nesse susto que ele toma dessa mulher, ele começa a acelerar o relacionamento dele com a May, que é a noiva dele, uma menina descrita, né, como o perfil padrão. Ela é certinha, bonitinha, sabe as regras, né? Ela é boazinha, ela é frágil, tem que cuidar dela. E apesar dele dizer que tem uma visão que deseja que as mulheres tenham um papel mais forte, ele naquele momento é para os braços da May que ele corre e começa a acelerar para eles noivarem e casarem. Só que e aí tem todo um convencimento, e aí quando ele convence é que aí começa toda essa espécie de triângulo amoroso mais para ele, porque ele começa a descobrir a paixão pela essa condessa. E aí tu começa a ter não uma história romântica, mas toda uma exposição da hipocrisia daquela sociedade, de pessoas que são excluídas por não seguirem as regras que eles determinaram, sobre como funcionam as questões de influência, como cada um é colocado nos seus empregos, né? Como alguém pode estar ali dentro daquela bolha e de repente ser jogado para fora se não seguir alguma daquelas regras. Além disso, a autora ela descreve muito bem os lugares, né? Ela é bem descritivo, assim. Eu não achei chato, tem descrições que eu acho bem pesadas, mas a forma como ela fez, eu me sentia dentro dos lugares, eu conseguia imaginar como é que era cada ambiente, quase sentindo o cheiro das coisas, a textura né, de cada móvel, assim, eu achei muito bem feito. E as personagens são muito interessantes também. Eu adorei a Condessa, né, a Olenska, porque ela quebra todo um estereótipo que hoje meio que está sendo trazido novamente, né, essa diferença da mulher certinha, dona de casa, para aquela que é independente e busca ser feliz também, né? Ela não depende de um homem para ser feliz. Então, para mim, ela quebra muito isso. A própria May, que tem logo de início aquele perfil padrão, foi uma personagem que me surpreendeu bastante. E eu acho que é a pessoa que a gente acompanha a história inteira. Foi o personagem que me despertou diferentes sentimentos.
porque ele vai para mim do indeciso, do às vezes hipócrita, da pessoa acomodada, até alguém que entra naquele mundo do "ses" e se vê preso, né, dentro da própria bolha que ele vive sem conseguir sair. Então, ele é um personagem que ao final também me surpreendeu. Então, vamos dizer que se eu no início eu não gostava dele, no final os meus sentimentos em relação a esse personagem já mudaram, né, porque ele é muito humano, e as escolhas dele acabam sendo muito humanas também. Então, no geral, assim, eu achei o livro, assim, maravilhoso. Recomendo, principalmente para quem gosta de clássico, para quem gosta de ver como é que funcionava a sociedades em tempos mais antigos, até para ver como a gente não evolui tão rápido quanto a tecnologia. E existe sim, existe toda uma elegância de escrita. Ela te leva para aquela Nova York, então é uma viagem que tu faz pelas páginas. E a soma de tudo isso torna o livro, assim, simplesmente encantador. E explica por que que ele foi premiado e por que que ele não é datado, né, qualquer época que tu lê, tu vai gostar de ver essa Nova York de 1870, vai compreender, vai tirar ideias disso aqui, e vai ver como é que o ser humano lida, né, com a hipocrisia, e o quanto essa hipocrisia também afeta os próprios sentimentos, muitas vezes impedindo a pessoa, de realmente buscar aquilo que realmente deseja. Se você já leu, gostou, não gostou, pode deixar nos comentários. Como eu sempre digo, trocas literárias são sempre boas, quando são feitas com respeito. E se ainda não leu e curte ler clássicos, tem a possibilidade de olhar o filme antes para ver se interessa. A única coisa que eu notei é que a descrição física das personagens troca no filme, é que a Olenska é morena e a May é loira, e no filme eles invertem. Mas quem quiser ter uma base para ver se gosta ou não do tema, o filme pode ser uma dica. Eu tenho a impressão que eu assisti, tá? Não reassisti de novo. Mas e o livro? Eu sou uma pessoa que eu sempre gosto mais do livro. Então, fica a dica para quem gosta de clássicos, gosta de livros um pouco mais detalhados e gosta de ver figuras femininas fortes.